Então vamos lá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença de vocês. A apresentação de hoje faz parte de um processo do curso de comunicação que eu desenvolvi e aplico com alguns alunos do meio empresarial, empresários, pessoas que trabalham em escritório focado para essas pessoas mesmo, que queiram desenvolver a comunicação a partir de um outro olhar, de um olhar não apenas mecânico ou de fórmulas prontas, e sim através de uma metodologia desenvolvida por Stanislavski no final do século XVIII, início do século XIX. Ele é um diretor russo, o qual ele escreveu alguns livros que falava sobre a interpretação teatral. E a partir dessa metodologia da interpretação teatral, eu transferi aplicando para o ambiente empresarial. Meu nome é Fernando Alcântara, prazer, eu sou professor, ator, bailarino, trabalho com artes, sou um artista em atividade, empresário e estou aqui também como professor de comunicação e oratória. O que vocês verão hoje é uma apresentação de parte do processo desses alunos, da Érica e do Josi. Parte do processo é fazer uma apresentação pública de um projeto. Esse projeto surge durante as aulas e os nossos encontros, aonde em um certo momento eles precisam identificar um problema e como a comunicação pode e ajuda a gente a resolver este problema. Então, através das ferramentas da comunicação, eles buscaram solucionar algum problema que eles identificaram. A primeira apresentação será feita pela Érica, que é uma apresentação muito profunda, delicada e sensível. É, Conta um pouco da história dela, vocês vão conhecer um pouco sobre ela também. E nessa apresentação, ela vai trazer aspectos muito interessantes a partir de um universo da mulher, da mãe. E eu vou pedir para a Érica abrir a sua câmera e abrir isso, o seu. Obrigado, dona Érica. Boa noite. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação da Érica. Cadê você? Aqui. Para a gente iniciar com a apresentação da nossa querida Érica. Só trazendo de volta, essas apresentações fazem parte de um processo, ainda não é a finalização, das aulas de comunicação que a Érica vem participando aí desde o início do ano. Então, a Érica vai falar sobre esse tema, a mulher invisível por trás da agenda lotada. Érica, as palavras são todas suas, fique à vontade. Boa noite a todos, pessoal. É um imenso prazer tê-los aqui conosco e eu vou começar com uma atividade. Eu quero que vocês pensem nas mulheres da sua vida ou do seu trabalho. Pensaram? Agora imaginem como seria a vida de vocês ou o resultado da sua empresa se essas mulheres perdessem 50% da sua produtividade. E é isso que acontece de forma invisível todos os dias. Muitos dos conflitos, eles não começam com grandes problemas, eles começam com as pequenas atitudes automáticas que a gente tem todos os dias. O meu nome é Érica Galhardo e eu vou mostrar para vocês qual é a relação. Pode mudar. Esqueci de avisar, perdão. Então, E eu vou mostrar para vocês qual é a relação da medicina chinesa com a mulher invisível.
Além de mãe, esposa, profissional, motorista, cozinheira, né, lavadeira, secretária da família e, claro, a mãe da Sophie, a rainha do sofá lá de casa. Quem é a Érica, né, por trás de todas essas faces? E como eu cheguei até aqui? A Érica, ela é uma menina que em seu nascimento teve uma infecção hospitalar, que deixou sequelas para a vida toda. Mas o maior desafio não foi a questão física. Aos 12 anos, a vida me colocou no papel de cuidadora. Primeiro da minha mãe, que adoeceu e alguns anos depois parou de andar. Depois da minha avó, que sofreu 3 AVCs. E da minha tia-avó, que junto com a minha avó descobriram um câncer. E em meio a tudo isso, num curto espaço de 5 anos, eu perdi o meu pai, meu irmão, minha mãe, minha avó e minha tia-avó. E descobri que eu nunca poderia ter filhos devido às sequelas lá daquela infecção que eu tive lá atrás. Mas graças a Deus, esse último não se concretizou e o meu filho nasceu lindo e saudável apesar de todos os riscos. E eu sempre fui apaixonada, pela saúde, mesmo antes de me tornar cuidadora, né? E aí, com isso, eu me tornei especialista em dizer sim para os outros e não para mim mesma, me tornando invisível. Pode mudar, Fê. E foi buscando uma saída para tudo isso que eu encontrei a medicina chinesa. E com ela, finalmente, eu aprendi que, para cuidar verdadeiramente de alguém, eu precisava primeiro aprender a cuidar de mim mesma. E foi essa mulher, com toda essa realidade, que se tornou a minha primeira paciente, a mais difícil, e que me fez buscar uma base sólida de conhecimento. Eu sou formada em técnica de enfermagem, biotecnologia, reflexologia podal, radiestesia, aromaterapia, reiki e na parte de medicina oriental, acupuntura, auriculoterapia da escola da Huan Lixun, massoterapia tuiná e ventosoterapia, cromopuntura e seitai cranial, algumas técnicas para alívio imediato de dores e pós-graduanda em fitoterapia chinesa. E é a união desses dois mundos que me permite estar aqui hoje oferecendo esses cuidados, que é ao mesmo tempo integrativo e baseado em conhecimento próprio. Então, com essa visão de uma mulher que viveu essa realidade e de uma profissional que as observa todos os dias, eu quero que vocês conheçam as outras faces da mulher invisível. Pode mudar. Vamos começar com a nossa primeira personagem. Essa é a Márcia. Ela é uma mulher empreendedora e o seu marido, ela trabalha CLT e eles têm um filho de 6 anos. E aqui o dilema é o seguinte: ambos têm consulta no mesmo dia. A logística fica complicada para buscar o Pedrinho. E apesar de ser rotina, ela já desmarcou essa consulta 2 vezes. Depois de pensar muito, pode mudar a fé. Ela se aproxima do marido e diz: Amor, pode ir à consulta, não se preocupe. Agora eu quero fazer uma pausa e eu quero a interação de vocês. A frase foi: pode ir, não se preocupe, certo? Certo. Então vamos começar pelo time masculino. Eu quero que vocês digitem no chat com toda sinceridade como o cérebro lógico de vocês processam essa informação. É basicamente um comando para ficar tranquilo, correto? Eu quero que vocês coloquem aí no chat, por favor, hein? Interação aí. Dá uns 3 segundinhos aí para vocês colocarem. Muito bem. Agora, as mulheres, por favor, revelem para os cavalheiros aqui presentes qual era a mensagem subliminar por trás do não se preocupe. Eu vou dar duas opções, tá? Opção A: eu sou uma super-heroína autossuficiente. Ou B: por favor, note que eu estou fazendo um sacrifício. Valorize isso e vamos resolver isso juntos? Podem colocar aí, opção A, opção B. Agora, com as traduções feitas continuando, a reação do Ricardo é exatamente
o que a maioria dos homens deve ter pensado, né? Afinal de contas, ordem dada é ordem cumprida. Muito lógico o pensamento de vocês. Com a consciência limpa e tranquila, ele seguiu à risca a informação e teve o seu problema resolvido. E a Márcia, mais uma vez, desmarcou a sua consulta e ficou se sentindo daquele jeito que a gente sabe, que só nós sabemos como nós nos sentimos, não é mesmo, mulherada? Então aqui eu já deixo uma dica. Homens, quando vocês tiverem os seus problemas resolvidos magicamente, procurem saber a que custo foi. E mulheres, se comuniquem de forma direta, objetiva, nada de mensagens subliminares, ok? Combinado, né? Mas existem outros tipos, né, de invisibilidade, as da nossa própria autoria. Pode mudar, Fer. Essa é a Júlia. Ela já no primeiro emprego conseguiu uma grande oportunidade. Notem que nos próximos slides vão ter desenhos de órgãos e já já vocês vão saber para que é. A Júlia, ela é movida por uma ansiedade de dar conta de tudo. E o chefe dela não precisa ser um tirano, porque a mente dela já faz esse papel. Ela pensa assim: eu não posso dizer não, eu tenho que dizer sim para tudo. Porque se eu disser não, eles vão achar que eu não dou conta e eu vou perder essa chance. Então ela se oferece mais uma vez para mais uma tarefa, sorrindo, mas ao mesmo tempo exausta. Ela se dedica em nome de um futuro sem perceber que ela está destruindo o seu presente. Próxima. Essa é a Marta. A Marta é uma mãe solo incrível. Ela tem um cargo de alta responsabilidade e ela carrega uma pressão e uma sobrecarga dobrada. Ninguém a cobra mais do que ela mesma. E a mente dela diz assim: meu filho e meu trabalho são minhas prioridades. O pouco tempo que eu tenho com ele é precioso. Portanto, não tenho tempo para mim. Então ela cancela seus próprios compromissos, como médicos, encontro com amigas, e todos os momentos possíveis ela fica com o filho dela. E ela se anula por um amor que, sem equilíbrio, a consome todos os dias. Pode mudar um pouco. Essa é a Isabel. A Isabel é uma mulher casada, sem filhos e uma exímia dona de casa. A casa dela é impecável, um primor. O marido dela trabalha muito e a admira por isso e nunca negou nada a ela. Mas a Isabel carrega uma tristeza profunda. E a mente dela diz o seguinte: eu não produzo, eu não trago dinheiro para esta casa. Então, não posso gastar comigo com besteiras como roupas, como mimos. Por mais que ela tenha vontade, dê umas espiadinhas assim, alguma roupa, algum vestido, ela se nega a fazer isso, porque ela sente muita culpa. E ela pensa assim: meu dever é cuidar de tudo com perfeição. Afinal de contas, o meu marido me mantém e me dá todos esses luxos que eu tenho nessa casa maravilhosa. E por ela não se considerar digna, essa autonegação a faz buscar uma validação na limpeza frenética, se isolando do mundo e dos seus próprios desejos. Pode mudar, Fê. A Márcia, a Marta, Isabel e Júlia. Quatro mulheres e quatro realidades. Mas elas têm uma coisa em comum: a voz interna do auto-boicote. E para a medicina chinesa, todas essas emoções estão diretamente ligadas àqueles órgãos que estavam lá desenhados. Na Márcia, por exemplo, a dificuldade em dizer não gera sobrecarga na vesícula biliar, que é o órgão da decisão. E os sintomas são dores nas articulações, indecisão, aqueles suspiros frequentes. Na Marta, a pressão, a sobrecarga gera aquele consumo de energia dos rins, e os rins é a nossa base da energia vital. Logo, os sintomas são dores na lombar, joelhos, falta de libido, cansaço extremo. A, a, a Isabel, a culpa e a tristeza gera uma fraqueza de energia do pulmão, que é a nossa bateria de defesa.
Então ele gera, os sintomas são gripes frequentes, aquelas tosses que nunca saram, aquele choro sem motivo, aquele cansaço mental, aquela pessoa que você fala com ela, ela não tem força nem para responder, fala baixinho, sim, sabe? Não tem força para nada. Esses são os sintomas de uma fraqueza de pulmão. E a Júlia, a nossa jovem, né? Ansiosa, preocupada, que quer dar conta de tudo, agitação do coração é o que causa toda essa ansiedade. O coração abriga a nossa mente e o nosso espírito. Então, os sintomas de quem tem um desequilíbrio gerado por essa ansiedade é insônia, taquicardia, o rostinho avermelhado, igual tá aí na imagem que vocês estão vendo, irritabilidade. Tudo isso são sintomas dos desequilíbrios desses órgãos, de acordo com a visão da medicina chinesa. Pode mudar. O custo físico. E esses boicotes, eles são validados por números. A gente pode ver nesses gráficos que os transtornos de ansiedade, de burnout a dor nas costas, tanto sintomas físicos como mentais, ele não é uma competição, ele é uma evidência matemática do custo e da sobrecarga que é imposto sobre a saúde feminina. E esse gráfico ele mostra os números somente dos casos diagnosticados, dos casos laudados. Os subnotificados que a gente acha que tem não estão aqui. E essas informações foram retiradas do Ministério da Saúde, do IBGE e do Ministério da Saúde. Não tirei essas informações da minha cabeça, tá? Só para ficar claro aqui para vocês. Só que daí a gente também sabe que as mulheres procuram mais ajuda, né? As mulheres vão mais aos médicos. Isso é um fato, todo mundo sabe, é até piada. Mas aí eu deixo um questionamento para vocês. A mulher procura mais ajuda por luxo, porque ela adora se cuidar, ou porque ela sabe o custo da sua ausência? Qual vai ser o custo, né, da ausência dela? Pode mudar, Fer. E para quem se identificou com aqueles sintomas lá e tá pensando, meu Deus do céu, eu tenho tudo isso, o que que eu faço agora? Socorro. A solução, a medicina chinesa, ela nos oferece ferramentas para tratar tudo isso. E pensando nessas necessidades, eu estruturei o meu trabalho em três caminhos. O cuidado imersivo, que é uma experiência lá no meu espaço, 1 hora de tratamento, que a pessoa vai se desconectar do mundo, tratar a causa, tratar os sintomas. Para as empresas que cuidam, para elas estarem de acordo com as NRs 1 e 17, através de palestras, levando sabedoria da medicina chinesa para sua empresa e fazendo as demonstrações das técnicas que aliviam as dores imediatamente, e o poder em suas mãos. Esse último, quero deixar bem claro que é um workshop onde eu vou ensinar pontos que você pode manipular na hora, mas ele não vai tratar a causa, ele vai tratar o sintoma. É aquele emergencial. Precisa entrar numa reunião, tá com aquela dor de cabeça, vai lá, aperta um pontinho, eu vou ensinar isso nesse workshop para vocês. Pode mudar, Fer. E eu queria deixar aqui uma mensagem final para vocês. Muitas de nós nos sentimos invisíveis, quebradas com a pressão do dia a dia. E na cultura japonesa existe uma arte chamada kintsugi. Ela ensina que ao consertar o que foi quebrado, a gente não precisa esconder as rachaduras, a gente preenche com ouro, o que vai tornar essa peça única e preciosa. Então lembre-se que proteger a saúde dela ou sua própria saúde não é evitar que ela se quebre, é ter coragem de transformar as suas cicatrizes em ouro. Pode mudar. Então, o meu nome é Érica Galhardo. Mais uma vez eu agradeço todos por estarem aqui e eu estou aqui para ajudar vocês no que precisarem. Boa noite, muito obrigada. Se vocês quiserem pegar o contato da Érica, aproveita. Ou tem o contato dela lá no grupo depois. Deixa eu só. Obrigado, Érica, e parabéns. Obrigada, Lembrando pessoal. Obrigada, que. Fer. De nada. Lembrando que essa apresentação é uma apresentação pública de parte do processo, onde a Érica e o Josi estão fazendo parte do processo da aula de comunicação.
e desenvolvimento da comunicação. Então, parte deste processo é eles montarem um projeto a partir de um problema que eles identificaram e como a comunicação e as ferramentas da comunicação podem nos ajudar a trazer soluções para o problema. Porque comunicação ela precisa ter um objetivo, ela precisa ter uma função. Ela não é apenas sair gesticulando, falando ou se mexendo. Eu preciso ter um objetivo e uma função para aquilo que eu estou fazendo. E nessa parte do processo, eles identificam um problema e buscam, através das ferramentas da comunicação, e entender como essas ferramentas podem ajudá-los a trazer soluções. E no caso da Érica, ela teve essa esperteza de perceber um problema que estava no entorno dela, na realidade dela, que são essas mulheres que se tornam invisíveis na agenda da própria família ou de si própria. E ali ela começou a desenvolver semanalmente, né, nos nossos encontros, ela ia trazendo essa apresentação, ia amadurecendo essa apresentação, ia construindo essa apresentação, ia desenvolvendo e buscando soluções a partir de comunicar o problema, né? Falar o problema. Quer falar mais alguma coisa, Érica? 2 minutos aí para você. Não, eu só queria agradecer a oportunidade e dizer que esse curso está me ajudando muito, não só, né, nesse desenvolvimento de perder a vergonha de me apresentar para outras pessoas, né, que eu tinha bastante, ainda tenho um pouquinho, mas para outros projetos, né, para começar a entender que a comunicação, depender, e essa apresentação que eu fiz, ela mostra isso, né, que a dificuldade de se comunicar às vezes pode levar a um lar desfeito, porque um age de um jeito, outro age de outro. Então, é bem interessante. E eu já estou com outros projetos aí, graças a revirar, né, e buscar essas essas coisas que eu precisava para desenvolver esse projeto, eu tive que buscar lá atrás. O que que eu vou apresentar? Como, né? Então, já me deu outras ideias de outras coisas e eu queria agradecer, Fernando, por proporcionar isso. E a todos que estão aqui, né, gente? Porque sem vocês não seria possível eu perder essa vergonha. Minha mão está transpirando? Está transpirando, mas. E quem estiver com alguma dor e quiser meu contato, puder ajudar, estou disponível, vou fazer questão. E finalizando com a Érica, nós temos a segunda apresentação da noite, que é do nosso querido Josi. E o Josi ele vai trazer um outro tema, um outro aspecto de algo que ele identificou durante o processo e como, através da comunicação, ele alcançou uma solução para essa questão, né? Para esse problema identificado. Eu vou compartilhar a tela aqui com a apresentação do seu Josi. Aqui, peraí, aqui. O tempo é todo seu, meu Acho querido. que tá na da Érica ainda. Só. Não, Aí, mudou agora aí? sim. Mudou? Mudou, Tá, mudou. beleza. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Obrigado pela presença aqui. Como explicado aqui pelo professor Fernando, nós tivemos aí ao longo desse semestre um estudo relacionado à comunicação. Buscamos cada um tema para trazer e uma das entregas era aqui relacionado a um problema que cada um de nós identificasse no nosso dia a dia. E aí, olhando aqui para a minha situação, para o meu dia a dia, me deparei com algo que, vamos lá, né? Quem aqui nunca se encontrou aí numa pilha de coisas, no meio de uma pilha de coisas, aí durante o seu dia, ou
Quem aqui já se sentiu que a mente está tão bagunçada quanto o ambiente? De fato, quando a gente vai analisar o nosso dia a dia, essa é uma situação corriqueira. Então, por isso, olhei aqui para a minha situação e identifiquei um cenário de desorganização e comecei a trabalhar num tema que está relacionado com a organização, que é destravar ali o caos para você obter um bem-estar. Próximo, por favor, Fê. E aí pode pular mais um. Bom, se eu te dissesse que a desordem no seu dia a dia pode estar custando seu foco, sua atenção, vocês acreditariam? Se eu dissesse que também está te custando dinheiro, faria sentido para você? Bom, eu descobri isso da maneira mais difícil a partir do convite recente. Meu nome é Josi, eu sou consultor de negócios e hoje vou compartilhar com vocês como eu transformei o caos da minha casa, né, o home office, que se estabeleceu aí durante a pandemia, que todos nós de alguma forma vivemos. Então, como eu transformei isso, esse caos, em um motor de produtividade e de alguma forma ajudo vocês também a conseguirem fazer isso, de acordo com o cenário de cada um. Próximo, por favor. Bom, eu mencionei sobre a parte do home office. Aqui a gente tem, de fato, uma adaptação que foi criada durante os últimos 5 anos, podemos dizer assim, onde muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, em escritórios adaptados, alguns já estabelecidos, e eu fui um desses. E aí, em um determinado momento, eu notei que uma cama que fica aqui no meu escritório, ela ficava sempre bagunçada. Então, tinha ali roupas, cadernos, calculadoras, celulares, violino. Eu estudo violino, então violino ficava aqui também. E aí sempre eu tinha que sair para fazer alguma coisa, então eu me trocava e deixava mais uma roupa ali, uma peça. Tinha uma roupa nova ou uma roupa seca do varal, também ela colocada ali nesse meio de coisas. E aí eu notei que ia passando semanas, dias e dias, e aí o, a coisa toda vai se tornando um labirinto, né? Porque aí você quer uma calculadora, você quer um caderno de anotação e você tem que procurar dentro desse labirinto onde que ela foi parar. Então, dessa forma, os itens eles não estão no endereço que pode ser destinado a cada um. E aí está a origem do problema. Próximo, por favor. O ápice dessa situação é você se identificar completamente perdido na desordem. E aí eu vou falar um pouquinho dos efeitos, alguns visíveis e alguns invisíveis dessa desordem, né? Alguns impactos da desorganização estão ligados diretamente à saúde mental. Vocês vão entender um pouquinho mais por quê. Na sua produtividade, nas suas finanças e também nos seus relacionamentos. São alguns impactos. E alguns estudos, é interessante isso que eu consegui também, através da minha pesquisa, identificar que existem alguns estudos, por exemplo, em relação à saúde mental, que as pessoas que têm ali um ambiente mais bagunçado, né, desorganizado no dia a dia, moram numa casa com muita bagunça, essas pessoas elas têm níveis de cortisol um pouco mais alto. Quem aqui sabe o que que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, isso gera em você de forma invisível e visível ao mesmo tempo, porque as pessoas que moram com você, elas vão perceber.
e de forma invisível, porque você mesmo pode não notar o seu comportamento ali um pouco mais estressado. Então, tem um aspecto ali direto na sua saúde mental. Um outro aspecto é que esse ambiente mais bagunçado, ele favorece um, um cenário mais depressivo, porque a bagunça ela vai drenando a sua energia, porque o seu cérebro ele está sempre experimentando a sensação de inadequação, culpa, porque você não termina aquelas tarefas. Você olha para aquela bagunça e você sente que você é incapaz de terminar de arrumar essa bagunça. Então, ele cria esse círculo vicioso. E olha que legal isso. Quando as pessoas trabalham num cenário mais organizado, elas tendem a tomar decisões mais saudáveis e mais dentro de uma conformidade, podemos dizer assim. Enquanto que as pessoas que trabalham em um ambiente mais bagunçado, elas tendem a ser mais criativas. Olha que interessante esse dado. É de um estudo também, um estudo americano. Agora, essa criatividade, ela é inclusive utilizada de forma ali, vou dizer aqui, negativa, que é você não consegue tomar uma decisão. Então você começa a sofrer ali a paralisia diante da situação, porque imagina você tem ali um monte de coisa para arrumar, vários itens, não é simplesmente pegar e colocar dentro de uma caixa. Então você passa a enfrentar ali uma situação de paralisia decisória. E aí entram outras sutilezas dentro dessa perspectiva, que é a procrastinação. Então você olha para aquela bagunça e você olha e pensa, poxa, depois eu arrumo isso aqui. Depois eu arrumo isso aqui. Então você começa a procrastinar, você entra numa situação de gratificação instantânea, e aí você começa a gerar ali uma sobrecarga dentro do seu cérebro, da sua mente, que não consegue focar em uma tarefa e concluir essa tarefa, por exemplo, porque tem sempre um canto do seu olho que está olhando ali para aquela bagunça e dizendo, poxa, não consegui terminar, não consegui terminar. E aí também isso afeta a sua produtividade profissional mesmo. Então, você trabalhando de casa, dentro desse ambiente mais conturbado ali, você não consegue também finalizar as suas tarefas, você tem dificuldade em focar também. E aí você perde tempo, tem ineficiência ali na sua produtividade e dessa forma vai impactando no seu dia a dia. Um outro dado de um estudo australiano, olha que legal também. As pessoas que trabalham, né? Imagina que você chega numa cozinha e ela tá uma bagunça. A probabilidade de você fazer uma escolha alimentar não saudável, ela é muito grande. Então você vai pegar o que tiver mais fácil para você não ficar ali um biscoito. Então, o que tiver mais fácil ali, um salgadinho, por exemplo. Próximo, por favor. Bom, aí eu chego aqui através desse convite, né, na decisão de mudar. Para decidir mudar alguma coisa, primeiro você precisa reconhecer, para aí então você começar um processo de transformação. Então, eu escolho agir a partir do momento que eu aceitei, eu reconheci que aquela bagunça ela está me gerando um prejuízo em diversas áreas da minha vida, e aí eu decido agir a partir desse reconhecimento. Passo a perceber os efeitos que essa desorganização gera no meu dia a dia. Então, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho disciplina. Então, eu quero ir na academia, eu não consigo ir na academia, eu quero eh, pagar as minhas contas, ter uma sobra de dinheiro no final do mês, eu não consigo, porque está tudo uma bagunça, inclusive na minha vida financeira. Por quê? Porque eu deixo de pagar as contas, porque eu esqueço. Às vezes pega o boleto, enfim, ali dentro dessa bagunça e ele fica ali perdido. Então passei a buscar também soluções para resolver esse problema e aplicar aqui no meu dia a dia. É algo que
num processo de transformação, a gente não troca, não resolve de um dia para outro, né? Próximo, por favor. Então, eu escolhi algumas ferramentas, eu testei elas e a que eu mais gostei, né, são pequenas ações, parecem insignificantes, mas elas geram um impacto absurdo dentro desse processo de organização. A que eu mais gostei é essa de que cada coisa tem um lugar, tem um endereço, né, tem um lar. Isso é muito providencial porque sempre que você precisar de algo, você sabe onde é o lar dessa coisa, desse item, desse objeto, dessa roupa, desse pertence, porque você sempre também vai se organizar para fazer com que esse objeto chegue até o lar. E aí, algumas outras ferramentas que eu utilizei, né, a parte do desapego, algo que era bem difícil para mim. Então, eliminar o excesso, inclusive de coisas em cima da sua mesa, excesso de caneta, excesso de cadernos de anotações, excesso de livro, coisa que você não utiliza de fato no seu dia a dia. Então, você limpa o seu campo visual. A regra dos 2 minutos, que é assim, poxa, eu peguei algo que tem um lar, tem um endereço, eu terminei de utilizar. 2 minutos ali, vou colocar ele em algum lugar, imagina em cima da cama de novo, e depois vou pegar outra coisa. Então, eu utilizo ali a regra dos 2 minutos para pegar esse item e devolver ele para o endereço. Uma coisa que agiliza no dia a dia e que você acaba não gerando um acúmulo desses pertences, desses objetos fora do lugar. E aí, dessa forma, você passa a criar uma rotina de organização. Poucos minutos por dia, você vai ter ali ao final da semana. Imagina que você vai guardando essas coisas, eventualmente algo não foi possível de retornar para o celular, aí você chega na sexta-feira, você tem pouquíssimas coisas para finalizar, e aí você pode estabelecer ali uma rotina para fechar a semana, por exemplo, sem pendências, porque imagina que quando você deixa essa bagunça, você vai para o final de semana com as pendências relacionadas à organização também. E aí você começa a priorizar o que deve ser feito primeiro, em relação ao tamanho, à quantidade, então você vai se organizando. E aí a recompensa que você já consegue visualizar é o tempo que você passa a ter, que é um ativo muito valioso hoje em dia. Antes você não tinha tempo, achava que você não tinha tempo para nada, e aí você passa a olhar para a sua rotina de forma muito mais organizada, você passa a ter mais clareza mental. Próximo, por favor. E aqui os benefícios de fato dessa organização, onde você traz o equilíbrio para a sua vida, você começa a ter a percepção de que você tem mais tempo para fazer o que você quer. Então, na verdade, é o mesmo tempo, mas agora você não perde tempo pensando que você tem que arrumar a sua bagunça. Então, é um dos resultados concretos aqui da organização. E dentro desse processo todo, tem algo que está acontecendo e que é imperceptível a princípio, que é a comunicação, que é o diálogo que você vai tendo com você mesmo. E o que é mais importante, se você pretende se comunicar e de alguma forma é algo que você vai fazer no dia a dia, seja profissionalmente ou na sua casa, com seus amigos, as suas ideias, os seus pensamentos, o fluxo de pensamentos que você tem, ele vai ser muito mais claro e muito mais bem elaborados a partir dessa organização, porque assim como está o seu ambiente externo, está também internamente. Então, se você está vivendo em um caos externo, internamente você também está vivendo em um caos. Mesmo que você seja ali obstinado pela organização, pode ter alguma área ali que você não está se organizando. Então, a essência da organização, ela não é uma questão de estética, né? Sobre arrumar o espaço simplesmente. Ela é algo sobre estruturar um sistema que vai te trazer paz para sua mente. E aí, com isso, você tem muito mais à sua disposição energia
né, clareza, você consegue planejar e executar as suas atividades, você não está preso a uma sistemática de caos que você vai só alimentando e aí você se sente perdido. Próximo, por favor. E aqui eu falei um pouquinho agora, né, sobre esse diálogo interno. Para que você aceite, reconheça e inicie um processo de transformação, a jornada começa com um diálogo interno. É você conversando com você mesmo, se acolhendo na medida do possível e iniciando ali com as pequenas etapas. A partir daí você consegue planejar as tarefas que você vai executar e você vai também ter ali total poder sobre a sua comunicação na sua vida de forma geral. Você vai no happy hour, você vai no almoço com os amigos, você tem ali à sua disposição toda a sua capacidade intelectual para a sua comunicação acontecer. Você não está perdido, esgotado, se sentindo culpado, inadequado por conta de algo que você deixou em casa por fazer. A sua vida está plena nesse sentido. Próximo, por favor. Bom, é, dentro disso, eu percebi também que eu sou especialista na parte da organização da vida financeira, então quero deixar aqui um convite, né? Se você sente que a sua vida está desorganizada, a sua vida financeira e que você precisa de um plano de ação para transformar o caos em oportunidade, eu posso te ajudar. Vamos agendar uma conversa, um café, um almoço, um churrasco, desde que esteja tudo organizado, a gente pode conversar. Muito obrigado. Muito obrigado, Josi. Uau! Quem quiser abrir a câmera, fica à vontade. É, Foi muito bom ver a apresentação de ambos. Vou deixar depois, em particular, as minhas considerações, porque é parte do processo. E para quem gostou, quem interessou em entender que comunicação é ferramenta para alcançar um objetivo, é ferramenta para poder chegar a algum lugar, e não apenas uma fórmula pronta de estética, mas sim usar a comunicação como potência para o seu trabalho, suas relações pessoais, familiares, íntimas, e trazer cada vez mais qualidade de vida mesmo. Comunicação está totalmente conectada à qualidade de vida. Bom, os dois deixaram bem claro isso, que a partir das mesmas ferramentas que foram apresentadas, eles foram para lugares diferentes, lugares, descobertas pessoais diferentes, mas que estão conectadas a uma qualidade de vida. Buscar o desenvolvimento dessa qualidade de vida. Parabéns, sensacional as duas apresentações. Muito obrigado e parabéns mesmo. Maeli, deixa registrado aqui. E você que está aqui assistindo, está aqui dentro da sala com a gente, se você se interessou em desenvolver a sua comunicação, por favor, me procure, meu contato está lá no grupo. Eu tenho tanto encontros em grupo quanto individualmente. Aí depende muito da demanda de como busca, a busca do seu próprio desenvolvimento. E lembrando que é uma metodologia construída por Konstantin Stanislavski, que é um russo, e essa metodologia da interpretação teatral eu transpus para a área empresarial, para o ambiente empresarial. Então, conceitos fundamentais da comunicação, da interpretação, foram aplicados nessas duas apresentações. Então, eles tinham que respeitar e adequar as apresentações deles dentro de conceitos, que é a primeira parte do nosso processo, né? Então tem um momento são os nossos primeiros encontros em que eu vou aplicando e passando para eles conceitos e atividades que eles vão fazendo e entregando
Nesse segundo momento, eles pegam esses conceitos e desenvolvem uma apresentação, e eu vou lembrando dos conceitos e retrazendo os conceitos a partir de como eles mesmos vão trazendo. E a finalização desse segundo módulo é a apresentação pública. E a partir de agora, a gente vai para um terceiro módulo, que são outras construções. E uma surpresa para eles, no dia 30 de setembro, eles terão mais uma apresentação pública. Então vocês já ficam convidados para no dia 30 de setembro, daqui um mês e uma semana, eles terão mais uma apresentação para fazer, que é construído a partir da ideia desse terceiro módulo. E o porquê de apresentação pública, o porquê de trazer pessoas diferentes, sair do nosso ambiente confortável e seguro, que é o ambiente ali do um a um, né, da sala do Zoom, da sala de aula. Porque a comunicação ela precisa se desenvolver a partir das relações, a gente precisa criar relação. E a gente precisa entender que relação é oportunidade. Então, eu criando relação, eu crio oportunidade. Eu criando oportunidade, eu crio mais qualidade de vida para mim. E eu vejo aonde o meu mundo pode se expandir. Então, comunicação, ela está conectada à expansão do próprio mundo, do próprio universo, do próprio trabalho, do próprio ser e das descobertas que a gente tem. Queria mais uma vez agradecer ao José e à Érica pelas apresentações, pelo desenvolvimento, agradecer a cada um que entrou aqui na nossa apresentação, que participou, que está aqui. Meu muito, muito, muito obrigado. É muito importante para o desenvolvimento desse trabalho, muito importante para o desenvolvimento dos dois que acreditam e estão aqui realizando este processo. E vocês já estão convidados para o dia 30 de setembro, é uma terça-feira, às 8 horas da noite, mesmo horário. Eles farão a segunda apresentação pública deles a partir da construção desse próximo módulo que a gente começa a trabalhar logo em seguida dessa apresentação. Eu, como prometido, falei que duraria uma hora e cumprido. Faltam 5 minutos para encerrar essa uma hora. Isso também é interessante. Isso também foi trabalhado com eles. É a gente trabalhar a questão de tempo, organização de tempo, de entender que o público ou a pessoa com quem a gente se comunica, se relaciona, ela tem um tempo determinado para absorver uma quantidade de informações e também para resolver as coisas, né? Então, lidar com o tempo é importantíssimo. Então, eles tiveram dias que as apresentações deles eram cronometradas e dava o tempo do cronômetro e. Peraí. Você compartilhou alguma coisa, José? Foi assim, apertei aqui sem querer. Ah, não, tranquilo. Stop. Tá, pronto, foi. Então, aí dava o tempo do cronômetro, eu avisava eles e tchau. Aí a gente terminava tudo, mas a gente tinha que entender como que a gente encaixaria as apresentações dentro do tempo desse cronômetro. Essa aula, essas apresentações ficará salva. Eu vou subir daqui a pouco na, no YouTube e eu vou compartilhar com vocês também essa apresentação no grupo lá do WhatsApp e vocês podem distribuir para as pessoas que vocês desejam, que achou interessante uma apresentação ou outra. Fala, olha lá, que legal isso aqui. A Érica falou sobre a mulher invisível na agenda. E o Josi falou sobre organização e o como que eles, através da ferramenta da comunicação e desse conceito, eles conseguiram trazer soluções para dois problemas e duas soluções. Mais uma vez, meu muito obrigado a todos vocês. E a gente se vê no dia 30 de setembro. Se um de vocês tiver interesse em buscar o desenvolvimento, me chama. Eu estou à disposição para a gente conversar. Setembro agora eu inicio um novo grupo. Então, o convite está feito. Meu muito, muito obrigado a todos vocês. Vou encerrar e
até dia 30 de setembro. Até dia 30. Tchau, tchau, pessoal. Boa Obrigado, noite. pessoal. Boa noite. Obrigadão, viu?